Ó, a gente convida mais uma vez você a participar da nossa programação pelo WhatsApp, porque a gente coloca sua voz, seu rostinho aqui no ar para todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube. Claro, tem muita gente já compartilhando e falando o que acha sobre a introdução, né, de um medicamento inédito que tem maconha na composição aqui no Brasil. A gente vai discutir esse assunto agora aqui no Radioatividade. Tem muita gente me escrevendo no Facebook, no chat do YouTube também, mas a gente convida você a participar, portanto, pelo tete-a-tete, colocando sua voz, sua imagem no ar pra gente colorir um pouquinho mais essa conversa. E a gente está aqui no nosso estúdio com o Cristiano Marona, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Caroline? Tudo jóia. Bom, como é que o senhor já introduz esse assunto na nossa conversa? Uma vitória? Pequena? Grande? Sem dúvida. Eu acho que essa notícia ela tem que ser lida junto com uma outra que saiu hoje também, a respeito de uma decisão judicial que autorizou um casal cuja filha usa cannabis como remédio a plantar a erva para produzir o próprio remédio, né? A gente está hoje numa discussão a respeito dessa possibilidade das pessoas interessadas fazerem o seu próprio remédio. A decisão da Anvisa é uma decisão importante. Esse remédio que está sendo lançado agora à base de THC é uma coisa inédita no Brasil, mas mais importante do que a produção farmacêutica é essa decisão judicial que autoriza casais, e essa já é a terceira decisão no mesmo sentido, né? No Rio de Janeiro no final do ano passado, 2 casais que também têm filhos com problemas neurológicos que podem ser tratados com cannabis obtiveram autorização judicial para fazê-lo sem o risco de ir para a cadeia, né? Então essa é a terceira decisão e é uma decisão muito importante porque, embora o remédio seja, sem dúvida nenhuma, importante, ele é muito caro, né? Ele tem um custo elevado. Quanto mais ou menos? Olha, esse remédio especificamente eu não sei. Os remédios que costumam ser importados pelas famílias giram em torno de $500 a $1.500 por mês, mais ou menos, né? Um custo que as famílias... Fora o frete. Enfim. Fora todo o resto. Então, assim, é um custo muito elevado, nem todo mundo tem condições de arcar com esse custo, né? Por isso que é importante ter a opção do remédio farmacêutico e é importante também ter a opção da produção caseira. Trata-se de um procedimento que não é tão complicado, quer dizer, pessoas com orientação são capazes de produzir o extrato, né, o óleo, que é obtido a partir da planta e que funciona como remédio, né? É importante também esclarecer os ouvintes, porque às vezes parece que a maconha está sendo cultivada para outra finalidade ou para outra forma de administração, mas é para a produção do remédio. Exato, e a gente sabe que era um desejo antigo, né, de muitos pais que precisavam utilizar, como o senhor falou, e era um gasto excessivo, também difícil de trazer, porque havia proibição, evidentemente, né? Ainda há, na verdade, essa é a grande dificuldade quando a gente trata de maconha, né? A maconha é uma droga proibida, as convenções internacionais proscrevem a maconha, mas abrem a ressalva do uso medicinal e do uso religioso. A grande dificuldade é que, como se trata de uma planta proibida, as pesquisas foram interditadas ao longo desses anos, né? O THC ele foi sintetizado, ele foi identificado mais ou menos na década de 60, mas de lá para cá as pesquisas pouco avançaram justamente por conta dessa dificuldade em se tratando de uma substância proibida. O pouco que nós sabemos é que a maconha tem sim propriedades medicinais comprovadas, né? Então, por exemplo, esse remédio está sendo lançado hoje, é um remédio aplicável para a esclerose múltipla, que é uma doença muito grave, e a maconha tem uma aplicação quase milagrosa, né? A mesma coisa no caso de doenças neurológicas que acometem crianças, como a síndrome de Dravet, que é uma doença gravíssima e que causa convulsões contínuas em crianças, né? Por exemplo, nesse caso que saiu no jornal hoje, a criança costumava ter aproximadamente uma crise de epilepsia a cada 2 horas, né? E a medicina tradicional costuma tratar esse tipo de doença com remédios fortíssimos que têm efeitos adversos muito graves e que praticamente deixam a criança vivendo uma vida vegetativa, porque o que causa a epilepsia é justamente a atividade elétrica no cérebro. Para acessar a epilepsia, cessa-se a atividade elétrica no cérebro. A cannabis, né, com os seus
componentes, a cannabis ela tem quase 100 canabinoides. O THC é um deles, o CBD é outro. E o CBD, especialmente para essas doenças neurológicas, tem uma aplicação quase milagrosa, né? Então, essa criança que tinha uma crise de epilepsia a cada 2 horas, hoje praticamente não tem mais crise, quando tem é uma vez por mês, né? Então a criança, ela anda, ela fala, ela leva uma vida praticamente normal. Outra qualidade de vida. Sem dúvida. Tanto que os pais se arriscam a esse ponto para produzir o remédio para a criança. Agora, até porque muitas mensagens começam a chegar aqui de pessoas que acham que isso é o princípio da legalização da maconha no Brasil. E é sempre essa bandeira, né? É sempre esse fla-flu. E existem também as críticas em relação ao THC. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diferença do THC para o canabidiol. Uhum. Porque não sei se algum deles provoca mais ou pode provocar dependência, se é que provoca. Olha, vamos falar um pouquinho sobre dependência. A cannabis é uma substância que causa psicoatividade. O que causa psicoatividade é justamente o THC. E segundo os dados científicos disponíveis, a cada 100 pessoas que experimentam cannabis, 9 vão desenvolver um uso problemático, né? Então é uma substância que pode causar um uso problemático, mas em comparação com outras substâncias como o álcool, em que de cada 100, 15 desenvolvem uso problemático, ou mesmo o tabaco, em cada 100, 32, um nível de digamos assim, uso problemático menor, né? Existe uma grande discussão nas ciências, especialmente na ciência médica, a respeito das propriedades medicinais da maconha. A maconha tem uma série de canabinoides, como eu disse, são quase 100. O THC é um deles, o CBD é outro. Existe uma corrente de cientistas que entende que a maconha, no seu conjunto, produz efeitos terapêuticos, né? O que a gente chama de efeito comitiva, ou na expressão em inglês, entourage effect. Outros procuram distinguir os canabinoides para dizer o CBD é remédio, o THC é droga. Só que a medicina e a ciência está se desenvolvendo e descobriu-se que também o THC possui propriedades medicinais, né? Então hoje nós temos uma situação em que tanto o THC quanto o CBD e a cannabis como um todo, né, esse efeito comitiva, são considerados terapêuticos e medicinais. Evidentemente que há uma pesquisa muito grande para saber quais são as doenças que podem ser tratadas à base de maconha ou à base dos seus canabinoides. Então, em relação a essas doenças neurológicas graves, já se sabe que o CBD é o mais indicado, mas sabe também que o THC pode ajudar, né? Esse caso mesmo que sai hoje no jornal, os pais dizem que, apesar do remédio ser à base de CBD, ele tem também resquícios de THC, até porque é muito difícil você isolar o CBD completamente e tirar todo o THC. Mas é uma quantidade tão pequena que ela não produz psicoatividade, né? Então, evidentemente, o propósito desse uso não é, digamos assim, o não medicinal, é o propósito medicinal. Mas há, por exemplo, no caso de pessoas que fazem quimioterapia e que sentem os efeitos adversos, como a falta de fome, como a falta de ânimo, etc., o uso de cannabis inalada, fumada mesmo, é apropriado, é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, para a pessoa ter fome, para a pessoa ter um estado geral melhor, né? Nós temos aí outras doenças que também começam a ser pesquisadas, como, por exemplo, Parkinson, doenças relacionadas à demência, que podem ser tratadas com cannabis segundo essas pesquisas iniciais que estão acontecendo. Ainda não dá para cravar, mas há um indicativo de que também em relação a Parkinson, Alzheimer e outras doenças correlatas, é possível que a maconha seja um remédio adequado. Tem pergunta do ouvinte aqui chegando, na verdade, até comentários. Paulo Andrade, por exemplo, diz que se veneno de aranha, cobra e toda a flora pode ser explorado pela medicina, por que as substâncias da maconha não? A pergunta aqui do Paulo. Porque a maconha foi uma substância demonizada, né? A maconha foi uma substância
que foi excessivamente demonizada, quer dizer, quando a maconha foi proibida nos Estados Unidos na década de 30, o que se dizia é que as pessoas usavam maconha e matavam outras pessoas, né? Então esse discurso do medo, baseado em informações que não são sustentadas por evidências científicas, justificou a proibição. E hoje buscam-se, né, os proibicionistas, aqueles que são contrários à alteração do status legal da maconha, buscam justificar a sua manutenção como uma substância proibida, mostrando o seu lado negativo. De fato, a maconha tem um lado negativo. É possível que a maconha produza efeitos negativos entre pessoas, especialmente entre crianças e adolescentes, mas há sim pesquisas mostrando que ela tem um lado medicinal muito positivo. As pessoas criticam muitas vezes essa discussão sobre maconha medicinal, dizendo que se trata de um artifício para permitir que as pessoas façam uso não medicinal. São duas discussões completamente diferentes, né? Uma coisa é a maconha medicinal, que está sendo discutida na Anvisa, no Conselho Federal de Medicina. Outra coisa é a lei de drogas, que prevê crimes de tráfico e de uso pessoal. Existe hoje no Supremo Tribunal Federal um recurso em que se discute se o Estado pode ou não incriminar a posse de drogas para uso pessoal. E já há 3 votos no sentido de que não. O Estado não deve incriminar a posse de drogas para uso pessoal, porque isso representa punir a autolesão. E nós vemos uma sociedade em que não apenas o uso de tabaco, álcool e fármacos, que são substâncias nocivas à saúde, é um uso permitido, como também vemos uma sociedade em que comer gordura trans, saltar de paraquedas, lutar boxe ou dirigir um automóvel a 300 km por hora numa corrida de Fórmula 1 são condutas permitidas e que também implicam risco à saúde. E para terminar aqui, tem mais 2 ouvintes. Um deles comenta que a proibição das drogas tem matado muito mais gente no Brasil, o Adriano. Sem dúvida. E o cigarro mata 365... o Antônio, né, Carol? O cigarro mata 365 brasileiros por dia e tem gente preocupada com a possível legalização da maconha. Essa é uma discussão ampla, mas de qualquer forma, países que optaram pela mudança na legislação entendem que regular o acesso de pessoas adultas à substância maconha é uma medida mais inteligente, mais danosa ao crime organizado do que simplesmente proibir e reprimir militarmente. E a gente ainda está longe, né? Pois é, dependendo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, novas perspectivas podem se abrir. Muito bem, Cristiano Marona. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, abrindo um pouquinho nossa cabeça, dando uma outra posição sobre alguns ouvintes. Inclusive tem um aqui, o pessoal tá me dizendo que tem mais um áudio só pra gente colocar. Vamos ouvir rapidinho? Boa tarde, Jovem Pan. Opinando aí nesse caso, eu creio que se foi comprovado que é bom, eu creio que tem que ter um controle. Algo ser vendido com receita, como é o antibiótico. Não liberar para a pessoa plantar em casa. Já pensou? A pessoa vai começar a plantar maconha aí, a polícia chega e fala, não, é para consumo, é para remédio. Meu, que absurdo. Eu concordo, mas que tenha um controle muito grande, com receita ficando retida, como é o antibiótico. Nancy da Vila Monumento. É o que o senhor tinha falado, que foi provado na justiça de que existia, né, a necessidade de se ter uma planta ali para baratear o custo, né? Exatamente. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, muita gente questiona que discutir, por exemplo, a possibilidade de regular, né, a produção e o comércio de maconha significa liberá-la. A verdade é que liberada ela já está, né? Quando a gente sai aqui andando pela Avenida Paulista, a gente vê que as pessoas usam livremente, apesar de proibidas. Então, quando nós propomos uma discussão séria, justamente para criar regras, como, por exemplo, crianças e adolescentes não podem ter acesso. Hoje, com o traficante dominando esse negócio, criança, adolescente, pessoas com transtornos mentais, eles não querem saber, eles querem vender, querem ter lucro, né? Então, assim como outras substâncias que são perigosas, que
podem causar prejuízo, o que nós propomos é que haja uma regulamentação rígida que preveja regras e que de fato impõe o controle, porque o que nós temos hoje é o descontrole absoluto. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Agora, doutor. 4h52. Radioatividade.